Olá, semana passada a gente viu a diferença entre tempo e clima, né? Tempo é o que acontece no dia a dia e clima é a repetição de vários tempos parecidos ao longo de 30 anos. Hoje nós vamos ver especificamente sobre os climas. Eu vou dizer aqui rapidamente quais são os climas que tem no mundo, depois vamos falar sobre os climas brasileiros. Então no mundo existem mais ou menos 10 climas principais. Quais são eles? O clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima temperado oceânico, o clima temperado continental e o clima temperado do Mediterrâneo, o clima desértico, o clima semiárido, o clima frio da montanha e o clima polar. Então esses são os climas espalhados pelo mundo. No Brasil, nós podemos dividir em 3 grandes climas. Na região norte, lá próximo à linha do Equador, aonde estão os estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Pará, do Amapá e do Tocantins, nós temos o clima equatorial. Aqui no sul do Brasil, onde está localizado o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos o clima subtropical. E nas regiões sudeste, na região centro-oeste e na região nordeste, nós temos o clima tropical. Então, repetindo, é muito fácil. Região norte, próxima à linha do Equador, clima equatorial. Região sul, aqui onde nós estamos localizados, clima subtropical. E o restante do país nós temos o clima tropical. Quais são as características do clima equatorial da região norte? Ele possui temperaturas médias acima de 25 graus, ele é um clima quente e úmido, e o índice de chuvas anuais, eles são sempre acima de 2.000 milímetros, ou seja, é um clima bastante chuvoso e é quente o ano inteiro. Isso é lá na região norte, por isso que tem aquela floresta enorme, devido à grande umidade, bastante chuva e por ser um clima muito quente. Qual é a característica do clima subtropical aqui do sul do país? Ele possui temperaturas médias entre 15 e 20 graus, né? No verão e no inverno as médias variam. Então, no verão ele tem médias de 15 a 20 graus, fica nessa variação. No inverno, as temperaturas variam de 0 a 10 graus e as chuvas são bem distribuídas o ano inteiro. Ou seja, o clima subtropical ele tem características de verão quentes e invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas o ano inteiro, né? É o clima aqui da nossa região. E o clima tropical, ele tem a temperatura que ela varia de 20 graus no inverno e 25 graus no verão. E ele tem 2 estações bem definidas. Uma da seca, no período do inverno, e uma outra chuvosa no período do verão. Então, e esse clima tropical, ele abrange as regiões sudeste, nordeste e centro-oeste do país. Então, esses são os principais climas brasileiros. Sul, subtropical. Norte, equatorial. E o restante do país nós temos o clima tropical. E cada um deles tem suas características que o professor já abordou anteriormente, né? Então, esses são os nossos principais climas. Eu acho que fica bem fácil o entendimento para vocês, porque a gente não precisa ficar falando de cada clima individual, dos 10 climas que existem, porque muitos deles a gente nunca ouviu falar e nunca vai estar lá para conhecer, né? Então, conhecendo melhor os climas aqui no Brasil, e assim a gente consegue deixar o vídeo mais curto e mais didático para vocês entenderem a matéria. Um abraço e até uma próxima aula.